Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe o like se você gostar do conteúdo, assim outras pessoas serão também alcançadas por este conteúdo da palavra. Se não se inscreveu ainda, inscreve-se, que você é muito bem-vindo, e acione o sininho para receber aí o aviso dos próximos conteúdos. Hoje eu quero agradecer especialmente a inscrita Bárbara Siqueira, que trouxe aí uma pergunta que eu achei super interessante. Nós vamos aí aprender um pouquinho com esse tema de hoje. Satanás pode se arrepender? Ele tem perdão? Ele ainda alcança o perdão de Deus? Se eles se arrependerem, o que acontece? Primeiro, nós temos que entender que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todos os seres, ele fez aí os animais irracionais e os animais racionais, que somos nós, né, seres humanos. Temos aí poder de decisão, temos o livre-arbítrio, né, para fazer as nossas escolhas, temos as nossas preferências. E quando ele criou os seres espirituais, né, que nada mais são do que seres espirituais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ele também criou com livre-arbítrio. Por quê? Mas ele não sabia que ele ia ter problema? Sabia. Quando Deus criou tudo lá atrás, ele já sabia o fim de todas as coisas. Eu sempre faço esse tipo de comparação de um produtor, né? Ele está numa linha de produção. Eu vou confeccionar um produto. Então ele vai fazer o designer, ele vai jogar no computador e ele verá o fim da obra. Como que vai ficar? Vamos fazer aí um veículo agora que ele seja elétrico. Vamos fazer um veículo agora que ele vai voar igual um helicóptero. Então, assim, eles têm essa condição de ver o final. E Deus, com a sua onisciência, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Então, quando ele criou, né, o querubim ungido, vamos ler a palavra de Deus, que está em Ezequiel 28, o versículo 12. Assim diz o Senhor Deus: tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e cobria-te de toda pedra preciosa. Aí ele vai falar o sárdio, topázio, diamante, o ônix, a safira. Então ele foi feito com uma glória especial. Ele era o primeiro, ele foi o primeiro querubim possivelmente a ser criado. Então Deus fez ele de uma aparência exuberante, né? E a palavra vem falar que quando ele se movia, ele emitia um som. Aí diz assim: tu eras um querubim de guarda ungido, e eu te estabeleci. Estava nos montes santos de Deus e andava entre as pedras afogueadas. Então ele foi feito um querubim de guarda. E a palavra fala que ele, quando se movia, ele fazia um som de tambores e de pífaros, né? Até o dia que diz assim: perfeito eras no caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, até o dia em que ele viu a sua formosura. No versículo 17 vem falar: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste-te. Então, quando ele viu quem ele era, quando ele viu que ele fazia aquele som e vinha adorar, e todos os anjos vinham atrás dele para adorar a Deus, ele falou: eu sou o cara. Não, eu sou diferente. A glória que eu tenho tá pouca para mim. Então, ele
com o livre-arbítrio que ele tinha na época, ele tomou uma posição contrária a Deus. Em Isaías 14, tem um versículo que diz que ele, nesse momento, né, de corrupção, nesse momento de orgulho, porque foi o orgulho, ele se orgulhou, ele se sentiu, ele disse: subirei ao céu, me assentarei no meu trono, olha só, acima das estrelas de Deus, e serei como o Altíssimo. Você já ouviu a tese aí dos estudiosos, psicólogos, pessoas que estudam, né, a conduta humana, e diz que quem rouba, ele acha que aquilo que ele roubou pertence a ele? Quando um ladrão ele vai para pegar a bolsa da mulher na rua, ele está olhando algo que ele diz: é meu, eu quero e vai ser meu e é meu. Então ele já vai se apropriar de algo que não é dele, mas que ele entende que ele merece ter aquilo. Olha como que funciona, é maligna a coisa. Então, ele já, no seu orgulho, ele pensou: eu vou subir ao céu, vou ficar acima das estrelas e serei como o Altíssimo. Só que o versículo 17, né, de Ezequiel 28 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste-te na tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis para que eles te contemplem. Então ele foi lançado de lá, ele foi expulso de lá, né? Você vê que em Lucas 10, 18, Jesus, que estava com Deus, o verbo que estava com Deus, que era Deus, a palavra de Deus manifestada, ele diz em Lucas 10, 18, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, o Senhor Jesus está dizendo: olha, ele foi expulso de lá e ele caiu como um relâmpago. Vamos ler também aqui em 1 Pedro 1, o versículo 19 e 20, que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha, no qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias e nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Jesus existe desde o princípio, aqui nesse versículo está dizendo, desde o começo ele existe, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, ele já estava com Deus, e ele está dizendo aqui: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então ele foi expulso, e uma vez que há uma inimizade, vamos fazer aí uma comparação bem chula. O homem tem a sua esposa, e vem um vizinho, vamos supor, e aí ele toma a mulher do amigo e a possui. Então ele usurpou, ele tomou o lugar do esposo. Ele fez aí uma traição. Será que porventura o marido dessa mulher, ele vai perdoar aquele homem e ele vai voltar a ter amizade? De andar junto? De ir num churrasco junto? De tomar um café junto? E, olha, é um caso em 1 trilhão. Pode perdoar, mas aquela amizade, aquela confiança não volta a existir mais. Uma vez o cristal quebrado, ele não dá emenda. Se quebrar um vidro grosso, eu consigo, se ele tiver algum desenho. Uma vez eu quebrei um vaso da minha mãe de vidro e fui lá com a cola e colei, arrumei bonitinho. Ela viu, porque você sabe que mãe tem olho assim que é um raio-x, mas quase que ficou imperceptível. Agora o cristal esfarela, ele não tem como. Então, uma vez perdendo a confiança, não há como.
Então, Satanás, ele teve o livre-arbítrio, ele se inchou, ele teve o orgulho, ele quis tomar o lugar de Deus, esse lugar é meu. Então, ele queria roubar e ele foi expulso, né? Em Apocalipse 12, versículos 7 e 9 diz: pelo que alegrai-vos aos céus, porque neles habitais. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós em grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, ele veio perseguir quem? A mulher, a igreja de Deus, né? Então, aqui está dizendo que ele foi lançado para a terra. Por isso que Jesus disse: eu vi ele caindo do céu. Houve uma peleja, né, no céu. Houve, aqui no versículo 9 diz: e foi precipitado o grande dragão e a serpente, que se chama Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então houve uma guerra entre os arcanjos de Deus, né, os anjos de guerra do Senhor, junto com os anjos, e ele foi então precipitado para a terra. Ele foi tirado o seu direito. Quando ele caiu de lá, ele perdeu a sua formosura. Tanto é que hoje a palavra diz que ele tenta se transfigurar em anjo de luz, ele tem esse poder de mudar a sua feição e ele quer aparentar aquilo que ele não tem mais, que é a glória. Ele perdeu totalmente. Agora, há uma diferença na criação. Vamos finalizar aqui para a gente entender. Por que então ele não pode se arrepender? Deus já sabia tudo desde o início, foi o que nós falamos. Quando ele criou tudo como produtor, ele já viu o fim, ele já sabia. E ele não criou seres que ele pode dominar, ele quer que nós o adoremos por vontade própria, de próprio desejo, de próprio coração. Só que os anjos foram criados seres espirituais com uma glória, né, para habitar junto com Deus. E o homem foi colocado no Éden, e a palavra diz em Gênesis 2:7 que Deus fez o homem do pó da terra, do barro, né? E soprou na sua narina o fôlego de vida. Só que deu para este homem também um semblante de glória. Mas o homem não foi criado totalmente na glória como os anjos, né? E Deus fez uma promessa para a mulher. Não foi para o homem, foi para a mulher. Que da semente da mulher, quando eles pecaram e perderam aquele semblante de glória, Deus falou: olha, eu vou trazer vocês para o projeto original, mas vocês vão habitar para sempre comigo, porque aí vocês vão estar já na vida eterna. E ele fez uma promessa: da tua semente eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. Por isso que Jesus veio em forma de homem, para passar por tudo, mostrando para nós seres humanos que nós temos sim essa condição de ter uma vida eterna, de voltar, né, ao estado original. E Satanás ele já foi condenado. Porque quando Deus formou todas as coisas, no livro de Enoque, diz que quando Deus criou todas as coisas, Satanás perguntava para ele, né? O querubim ungido, o primeiro, perguntava: o que é aquilo ali? O que é aquele abismo escuro? E Deus falava: isso não te compete a saber agora. Por quê? Porque Deus sabia que ele ia se corromper, que ele ia incitar o homem a cair, e que Deus já havia preparado até mesmo o lago de fogo. Quando Deus criou todas as coisas, né? A palavra diz que o lago de fogo, né? A segunda morte, a morte eterna, foi preparado para Satanás e seus seguidores e todo ímpio que não tem o seu nome escrito no livro da vida. E o que é o lago de fogo? A Bíblia diz que é um lugar de trevas, né? Que está em Mateus 25:30, vamos ler. Diz assim: lançai para fora o servo inútil,
nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então é um lugar de treva, é um lugar que não tem luz. É um lugar de choro e de ranger de dentes, ou seja, é um lugar de sofrimento. E em Marcos 9, o versículo 47 e 48 diz assim: melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. Então é um local aonde é um local de sofrimento. Esse onde o bicho nunca morre, né? Existia no tempo de Jesus um lixão, um lugar onde era se queimado, o fogo não se apagava nunca, né? Chamado Geena. Então é um local onde nunca se apagava o fogo, porque eles jogavam lixo e colocavam fogo continuamente, até para não propagar ali os bichos, né? A sujeira. Então ali era um local onde havia fogo. Então o lago de fogo ele é tido como um local de trevas, um local de sofrimento, um local onde o fogo nunca se apaga. É um sofrimento eterno, é a distância eterna de Deus, não tem como voltar. E ele já está condenado, ele não tem como se arrepender para ter o perdão. Já o homem, Deus fez essa promessa. Deus não fez a promessa para Satanás: olha, eu vou te lançar na terra e depois você pode se arrepender e eu vou te perdoar. Mas ele fez essa promessa para o homem, que ele criou a sua imagem e semelhança. E Satanás, mesmo com toda a sua glória, com toda a sua beleza, o seu formato era de pedras preciosas, das mais belas, né? Ele era revestido de glória, de pedras preciosas, e ele, olhando para o homem feito do barro, ele se enciumou, porque o homem foi feito à semelhança de Deus, foi feito de uma forma diferente. Então, ele não tem como se arrepender, porque ele já estava no estado de eternidade, quando ele caiu, quando ele pecou, quando entrou a iniquidade nele. Então, ele já foi lançado com a sua própria sentença. Ele já foi lançado de lá e já foi julgado. E nós estamos aqui lutando pela nossa vida eterna e tem essa promessa para nós. Olha, da semente da mulher vem um que vai pisar na cabeça da serpente, que foi o Senhor Jesus, que veio para nos resgatar e nos levar para um estado de glória eterna. Eu espero que eu tenha sido bastante clara com esse vídeo. Peço que você deixe o teu comentário, a tua tese, o que você pensa, como você crê que aconteceu todas as coisas, o que você acha, se tem ou não na tua ideia, né? Na tua linha de raciocínio, se tem essa possibilidade. Mas aqui a palavra está dizendo, ele já foi lançado de lá com a sua própria condenação, porque o lago de fogo já foi preparado justamente porque ele está condenado e ele sabe o fim que ele terá. Então, por isso, é essa guerra, né? Dele contra a mulher, dele contra a igreja de Deus, dele contra aquele que se aproxima de Deus. Mas, contudo, a palavra de Deus diz para nós que, vindo o inimigo com suas tentações, com as suas investidas, resiste-lhe, porque ele fugirá de vós. Amém? Deus te abençoe. Te convido aí a assistir os próximos vídeos, os vídeos também anteriores, e que fica para ti um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo. Obrigada aí, Bárbara Siqueira. Deixa também a tua sugestão.